O campeão voltou, voltei. Olá, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e vamos continuar abordando um aspecto do esporte direcionado para o Enem. Só que agora, foca em mim, muita atenção, porque a gente vai abordar o aspecto negativo relacionado a essa cobrança tão exacerbada pelo rendimento. A gente já mencionou que o esporte ele tem esse direcionamento um pouco mais competitivo, até porque tem um aspecto de rendimento e para render a gente tem que ter resultados e essa obtenção vem de formas às vezes não muito positivas. Então a gente vai focar na tela e entender qual é o aspecto negativo relacionado à prática esportiva com esse sobrecarga na competição e resultados, tá bom? Ó, o lado obscuro dos esportes. A busca pelo corpo perfeito e altas performances em esporte de alto rendimento são os grandes motivadores dessa prática. Então aqui ó, a gente já tem o direcionamento que é essa busca pelo corpo perfeito, ter resultado. Então a gente já está buscando ali estratégia, mecanismo para obter resultados, só que não de forma muito lícitas, ok? Então vamos lá. Ó. No caso das competições, o doping se torna um mecanismo de controle dessa ação e a mídia ganha um papel fundamental na divulgação das informações relevantes. Então, dois pontos interessantes aqui. O doping, aquele exame que a gente faz para analisar se o atleta ele está em condições plenas, naturais, como praticamente em ATP, né, condições normais de temperatura, mas qual é o direcionamento? Para saber se ele está executando de forma natural, espontânea, se aquilo é resultado do rendimento dele e não fruto de um medicamento, alguma coisa nesse sentido. Já o papel da mídia, a gente já mencionou em aulas anteriores, qualquer coisa acessa a plataforma para rever as aulas, que a gente abordou qual é o direcionamento, qual é a intenção, para que serve a mídia relacionada ao esporte. A gente sabe que o interesse dela é obtenção de lucros, mas o papel primordial, que era para ser o direcionamento, é justamente o de informação de qualidade, relevante, que dê esse direcionamento, esse mapeamento e essa divulgação para situações não tão legais, que é o caso do doping aqui, a situação em que a gente acaba usando estratégias não positivas para a obtenção de resultados. Então a gente já entendeu que o esporte, ele vai frisar, ali vai cobrar um pouco esse rendimento, essa competição, isso quando é em alta performance, e para obter esse resultado, a pessoa pode utilizar de instrumentos não legais. E aí, qual é o outro direcionamento? É a obtenção de um corpo perfeito, que, eu queria ficar sarado, sem fazer nada, só tomar um remedinho. Então, tipo, essa busca desenfreada pelo corpo perfeito, a idealização do corpo perfeito, mecanismo de estratégias que a gente já cria um atalho, acabam sendo instrumentos de estímulo a esse tipo de prática. E a mídia tem o papel de divulgar informações relevantes. E aqui eu estou aqui para dar informações de qualidade para você. Então foca na tela que a gente vai ver aqui a diferença de suplemento e anabolizante. Então, ó, o suplemento não pode ser compreendido como uma complementação alimentar, não substitui. Aliás, vamos lá. A suplementação pode ser compreendida como uma complementação alimentar. Quer dizer, mas não, eu que fiz esse teste, como é que não pode? É justamente isso. O direcionamento da suplementação é uma complementação. É tipo, olha, eu tenho vamos pensar, uma parede e tá faltando só um tijolinho. A parede tá perfeita, tá incrível, mas ficou faltando um tijolo. Vamos pegar essa pecinha e vamos encaixar ali? Suplementei aquela parede. Então, esse é o direcionamento da suplementação. É uma complementação alimentar. Então, ó, complementação, não substituição. Então, professor, eu fiz uma parede de tijolo e quero colocar sei lá, uma pedra? Serve, mas não substitui um tijolo. Professor, eu quero colocar um papelão. Serve? Serve, but não vai ficar completa aquela parede efetivamente de tijolos. Tranquilo? Esse é o direcionamento. Complementa, mas não substitui, beleza? Então, seguindo, ó, podendo ser do tipo proteica, hipercalórica, termogênica, entre outros. Então, vamos pensar no direcionamento. A gente precisaria saber o que é proteína, precisaria saber o que é carboidrato, a gente precisaria ter essa compreensão de termogênico, mas de forma geral. São direcionamentos com base na alimentação. Então, a parte proteica, eu tenho que consumir, sei lá, 300 gramas de proteína. E onde que eu encontraria uma proteína, professor? Por exemplo, um frango. Frango é proteína, carne ali, origem animal.
aí você teria que comer 300 gramas de frango. Beleza? Beleza. Ah, mas a sua alimentação tem que ser hiperproteica. Então, você, em vez de comer 300, você teria que comer 1.000. 1 quilo de frango? 1 quilo de frango. Ah, professor, eu não aguento. Justamente. Então, se você não aguentou, vem a suplementação, que aí você consegue, por exemplo, consumir 500 gramas de frango e os outros 500 gramas proteicos, você acaba fazendo a suplementação. Em vez de comer de frango, você coloca ali a suplementação, o famoso whey protein. Então, é esse direcionamento que a gente tem. Ter uma alimentação, não conseguiu suprir a demanda que tem a necessidade, aí você vai e suplementa. Isso acontece muito em complexos vitamínicos. Às vezes a gente não consegue absorver na nossa alimentação, o pessoal não gosta de frutas e verduras e acaba não se alimentando, não consumindo a quantidade necessária de vitaminas e sais minerais. E aí você faz o quê? A suplementação. Então, o famoso biotônico Fontoura. Então, tem todo esse direcionamento para você tentar suprir a necessidade, a demanda do que está faltando ali no seu organismo. Tanto no caso de hipercalorias, termogênico, que é essa parte um pouco mais energética, e aí tem esse direcionamento alimentar. Então, faltou algo relacionado à alimentação, a gente faz a suplementação, tá bom? Já os anabolizantes e esteroides são drogas derivadas do hormônio testosterona e são conhecidos principalmente pelos seus efeitos que causam no músculo, a hipertrofia muscular. Então, você vê aquele cara shapeado, sarado, bombado. Provavelmente, não posso dizer, porque eu não sei qual é o treinamento dele, mas quando é exacerbada aquela coisa muito de tipo, opa, sinal de alerta, eu acho que essa pessoa não é toda natural. Qual é o direcionamento? Entender que, no caso da suplementação, a gente tem esse direcionamento alimentar, já no caso dos anabolizantes, é um aspecto mais de droga, injetável, é algo relacionado a hormônio, a alteração hormonal. Então, é injetado mesmo ali o direcionamento para alteração hormonal, tranquilo? E aí, tá, professor, mas e o que que tem? Qual o problema? Tem malefício? Com certeza, vamos lá. Ó. Os anabolizantes possuem efeitos colaterais físicos, como psicológicos, e isso pode ser mais perigoso em jovens que estão em fase de desenvolvimento, podendo interromper o crescimento. Alguns exemplos do efeito são acne, queda de cabelo, distúrbio da função do fígado, tumores no fígado, em mulheres pode causar mudança permanente nas vozes na genitália, comportamento agressivo, paranoia. Então, professor, você está tomando alguma coisa? Não, eu estou toda naturalmente, isso aqui é loucura mesmo. Mas, no geral, todos esses efeitos estão correlacionados com o uso de anabolizantes. E qual é o perigo? Qual é? Porque você acaba interrompendo ou tentando acelerar um processo que pode acontecer naturalmente. Eu estou trabalhando musculação, eu quero hipertrofia, e eu vou crescer naturalmente, com base numa alimentação equilibrada, com exercícios regulares, e aí só que eu quero acelerar isso de forma instantânea, então eu pego e injeto um anabolizante para obter o resultado muscular. O meu organismo vai crescer, vai se reestruturar rapidamente, mas aquele resultado não é consistente e ainda vai ter outros efeitos colaterais. Como é derivado de testosterona, no caso de uso de mulheres, vai ter essa alteração hormonal nesse direcionamento no aspecto físico da genitália. No caso dos meninos, acúmulo de acne. Mas isso é normal do período da puberdade. Vejam, por que aumenta? Porque no período da puberdade, você tem um aumento natural da testosterona. E se você faz isso de uma forma pregressa, não, após essa situação, você está ou alterando, ou antecipando, ou retardando. E aí acaba aumentando e estimulando. E isso é um dos... apenas acne é relevante, mas um câncerzinho no fígado não é, né? Então a gente tem que entender o direcionamento. E no caso das performances esportivas, que era o nosso direcionamento, isso pode ter alteração no rendimento, no resultado. Então eu vou ficar com mais gás, eu vou ficar com mais ânimo, eu vou ficar com mais vontade, eu vou obter um resultado que não é meu. É um resultado com efeito doping, né? No caso do doping. Então tem um efeito ali que não é seu, então não é natural, tranquilo? E aí a gente compreendendo e entendendo todo esse direcionamento, então a gente viu o esporte, tanto no seu aspecto das suas modalidades, do seu direcionamento, seja ele na parte de participação, coletivo, competitivo, educativo, todo esse arcabouço do fenômeno social que ele representa. A gente viu como que a mídia pode influenciar, quais os direcionamentos negativos com
cobrança exacerbada por rendimento, essa idealização do corpo perfeito por meio da prática esportiva, com essa necessidade de estímulos suplementares e anabólicos para ver essa alteração corporal em resultado. Então a gente entendeu mais ou menos qual é o direcionamento do esporte e como ele pode ser direcionado para a cobrança do Enem, a gente vai ver agora com os exercícios. Porém, a gente vai fazer aquela recapitulação geral, que é o mapa mental, que é justamente isso que eu falei, ó. Os esportes têm esse direcionamento tanto para a parte de performance e da educação. No caso da educação, é o desenvolvimento do ser. Então, aqui a gente tem aquelas práticas coletivas e até algumas individuais, mas em que a gente está buscando desenvolver o indivíduo, né, na sua plenitude do ser, esse aspecto social, coletivo, esse trabalho em equipe, tranquilo? Já no direcionamento da performance, a gente vai ter ali o lucro como um direcionamento, né? Então, aqui nesse sentido, tem um aspecto negativo também, que é aquele aspecto da exclusão, de performance em que só os melhores jogam. Então, isso pode ser negativo, mas quando a gente tem a reflexão de analisar por que está havendo essa exclusão? Porque a gente quer rendimento. E esse rendimento vem com o quê? Com a cobrança da competição. E essa competição vem por quê? Porque o capitalismo ele estimula que só os melhores vão vencer e aí a gente fica com esse sentimento competitivo desenfreado. Mas aqui a gente tem que entender, refletir, analisar e conseguir fazer essa limpa, esse direcionamento mais coeso, tá? Então a gente tem esse direcionamento da performance relacionado ao lucro, que tem a influência da mídia, justamente fazendo esse direcionamento, né, porque ela quer obter os resultados. Temos o esporte de forma geral como fenômeno social, que eu já mencionei, que é a coisa mais em destaque. Os tipos, né, de esporte, que pode ser de marca, de rede, invasão, taco, técnico combinatório. E aí, por fim, eu vou deixar só uma frasezinha, porque você lembra que você pode fazer correlação de conteúdos, de informação. E no caso da redação, você pode utilizar quem? Nelson Mandela, que faz essa correlação com o esporte. Porque vai que, por exemplo, na cobrança da temática da redação do Enem, pode ser o uso desenfreado de medicamentos não prescritos. No caso da anabolização, não sei se você sabe, ela é meio que ilegal. Então, se você faz esse direcionamento de tipo, opa, não é prescritivo, se não é prescritivo, qual a influência, como é que a gente pode resolver? E a gente pode resolver por meio do esporte. Vamos lá, ó. O esporte tem o poder de mudar o mundo, Nelson Mandela. Você abarca isso aí no tema ali correlacionando a situação ali de uso desenfreado de medicamento, e você pode mudar o mundo aqui, ó. O esporte, quem é que muda? O esporte. Então, conhecimento, informação, prática, esse discernimento, essa formação até mesmo no aspecto físico, né? E também melhora cognitiva, mental. Então, a gente tem o esporte ali como um instrumento. E aí, esse instrumento é que a gente vai utilizar para responder as questões que vêm aí. Vamos lá. Temos o texto base. Aliás, são 2 textos base, então a gente vai fazer aqui uma correlação tanto de imagem com texto. Como a gente sempre tem pouco tempo, e aqui eu sempre friso, comece sempre pelo comando. Você analisa a questão, vê o direcionamento, mas sempre parta para o comando, que está aí na tela, ó. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados à adesão do programa de lazer, opção por dietas balanceadas, constituição de hábitos saudáveis, evasão de ambientes estressores, realização de atividades físicas regulares. Então, a gente só teria que fazer uma correlação tanto da imagem quanto o texto, que é esse daí. Eu vou dar um tempinho para vocês, por favor. Editor, tempo em tela para vocês lerem, analisar. Vejam a imagenzinha ali do coração trabalhando, vejam ali a mensagem do texto 2 correlacionando esporte e saúde. Tem uma descrição do que seria analisado ali com base na definição de saúde, e aí a gente teria apenas que fazer essa correlação. E aí em tela, como resposta, a gente tem a constituição de hábitos saudáveis, que de forma geral a gente entende que na construção de uma vida cotidiana a gente tem que ir formando e estruturando dinâmicas saudáveis. Com base na leitura do texto, com base na leitura das imagens, textos imagéticos, a gente tem essa consolidação, além do que da sua formação na construção da sua identidade, ali, da sua formação real. Por quê? Lembra, Enem, conhecimento para a vida, formação da vida. Então é aquilo que
naturalmente você acaba desenvolvendo. Não necessariamente pode estar na questão, pode estar na sua formação esse direcionamento, tá bom? Então, compreendendo essa questão, a gente vai avançar para mais uma. Com base no conceito ampliado de saúde, podemos interpretar que as imagens do texto 1 e 2, a gente continua mencionando esse texto aqui, ó, tá? Só para a gente ter ele ainda como base, ainda está relacionando a esse texto. Seria interessante você dar uma pausa, você analisar devagarzinho, qualquer coisa, acessa a plataforma Eduque para você ver essa questão, rever ela, fazer outra com mais calma. Aqui, como a gente tem pouco tempo, a gente vai direto para os comandos e para os gabaritos. Vamos lá, ó. Então, com base no conceito, a gente tem o quê? Convido a pensar sobre o conceito ampliado de saúde, critico a relação entre a prática de exercícios de saúde, divergem do conceito de saúde construído na conferência, exemplificam a conquista de estado de saúde de um sentido amplo e reproduzem a relação de casualidade entre o exercício físico e ter saúde. Aqui, mais uma vez, é só a correlação de interpretação do texto. Quando a gente tem ali, ó, já tá até na tela o gabarito, ó. Com base no conceito ampliado de saúde, podemos interpretar. É interpretação textual. Aqui já está dizendo o que você vai fazer. Interpretar o texto. Você vai analisar ele e você vai tentar identificar o que esse texto está me passando de informação. Provavelmente ele está fazendo essa definição, está fazendo essa correlação de qual o direcionamento, qual a importância da prática de atividade física para a manutenção da saúde. E aí, como gabarito, a gente reproduzem relações de casualidade entre fazer exercício e ter saúde. Casualidade, em que na base que eu pratico exercício, como causa, como efeito, como consequência, eu vou ter saúde. Então, essa efeito e consequência, beleza? E aí a gente tem mais uma questão, que ela já é um pouquinho mais ampla, vamos lá, ó. Aliás, rapidinho. Com base vou até fazer ela inteira, vamos lá, ó. A Associação Internacional da Federação de Atletismo aprovou o aumento da suspensão de 2 para 4 anos em caso de atletas flagrados por doping, em sincronia com o próximo Código Mundial Antidoping da Agência Mundial de Doping. A nova punição entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2015. Até lá, a penalidade continua sendo de 2 anos. Com base na decisão da Associação Internacional das Federações de Atletismo, considera-se que a penalidade prevista para esse esporte indica a gente acabou de mencionar o uso de anabolizante. Esse combate ao doping é justamente para minimizar ou para interromper ou para inibir o uso de doping. Por quê? Qual é o direcionamento? A gente vai ter isso nas alternativas, provavelmente, mas a gente já tem na nossa formação, na nossa construção, do que a gente já mencionou, que além de alterar os resultados, tem efeitos negativos, né, efeitos maléficos para a saúde, e além de ser uma forma de burlar. Mas o porquê eles vão aumentar a punição? O que está acontecendo? Vamos refletir socialmente? Acho que provavelmente eles vão aumentar, que é para inibir ainda mais porque provavelmente o pessoal não está se limitando, não está parando. Então é essa correlação que a gente vai ver agora em tela. Então vamos lá, ó, alternativas, ó. Incentiva as novas formas de doping para a parte dos atletas. Então, com base na decisão, considera-se que a penalidade prevista para esse esporte indica um incentivo às novas. Não, ele não está incentivando nada. Justamente, se ele está aumentando a punição é porque ele não quer que ninguém faça, beleza? Vamos lá. Descaso com as performances esportivas das várias modalidades. Não é uma questão de descaso. Então, a gente também já descarta porque é justamente uma preocupação para que aconteça de forma coesa a prática esportiva. Vamos lá, ó. Uso favorável de produtos da indústria farmacêutica nos torneios oficiais de atletismo não é um estímulo ao uso, não se trata, por mais que tudo seja relacionado à parte financeira, essa parte do doping, ela é vetada, beleza? Alternativa D, procedimento prejudicial para a credibilidade da modalidade do fair play nos esportes. A gente poderia dizer, faz sentido, mas vamos lá, ó. Procedimento prejudicial, verdade, para a credibilidade da modalidade do fair play. O fair play aqui seria aquele jogo limpo que faz sentido, porém tem uma questão que a gente sempre, tem duas questões. Vamos ver qual é que está mais certa. Vamos ver, ó. Aumento da utilização do doping para melhora na performance dos atletas. Veja que essa faz justamente fazer uma correlação ao motivo do qual se quer punir. Que é o quê? Inibir, porque o pessoal está aumentando. Então, eu vou aumentar a punição, porque como o pessoal está aumentando a utilização,
para obter resultados, então a gente acaba tendo que criar uma outra estratégia para punir ainda mais. Então a gente tem como gabarito a alternativa E, como referências são essas aí, muito Beth, muito Tubino, o Olivier. Você pode utilizar também o seu livro para responder questões e outras questões, acessar a plataforma. Eu fico por aqui, a gente volta depois com mais esporte, com mais exercício e com mais conteúdo do Enem. Vejo vocês e até lá!